Olá, tudo bem? Meu nome é Wellington Antunes, eu sou professor de Direito Constitucional e nessa aula nós vamos cuidar do tema Direitos e Garantias Fundamentais. Veja, esse tema é um dos maiores temas dentro do direito constitucional. Qual é o nosso objetivo com essa aula? O nosso objetivo é analisar os principais aspectos teóricos, doutrinários e jurisprudenciais acerca dos direitos e garantias fundamentais. Nós cuidaremos tanto da chamada teoria geral dos direitos fundamentais, na qual cuidaremos do conceito, das características principais, das funções, dos limites e também cuidaremos dos direitos individuais e coletivos em espécie. Em especial, comentaremos o artigo 5º da Constituição. O nosso objetivo principal é destacar os principais pontos que são explorados nas provas. Vamos aqui comentar todos os principais pontos que são mais explorados. Porém, é fundamental que você faça a leitura de todos os artigos que vamos indicar. É fundamental isso. Nós vamos aqui explorar, vamos aqui comentar, vamos trazer a jurisprudência aplicável em relação aos principais pontos, aos principais tópicos que são abordados nas provas, que são abordados pela doutrina, porém é fundamental que se faça a leitura completa de todos os artigos acerca dos direitos fundamentais. Legal? Tudo bem? Joga aqui na tela comigo. Olha só. Então o nosso tema, direitos e garantias fundamentais, teoria geral. Eu deixo aqui o meu e-mail, caso queira fazer alguma ponderação, queira tirar alguma dúvida, pode mandar aqui para mim. Olha só, vamos aqui num conceito introdutório. Eu trouxe aqui um conceito do Edmond Martins. Ele diz o quê? Direitos fundamentais são direitos público-subjetivos de pessoas físicas e jurídicas. Detalhe, aqui nós já temos uma questão importante. Vamos falar um pouco mais à frente acerca da titularidade, mas perceba que pessoa jurídica também pode ser titular de direitos fundamentais. E aí a doutrina diz que pessoa jurídica pode ser titular de direitos fundamentais desde que compatíveis com sua natureza. Então, existem direitos fundamentais que são compatíveis com a natureza da pessoa jurídica e existem direitos fundamentais que não são compatíveis. Por exemplo, liberdade de locomoção é só para a pessoa o quê? Física. Já, por exemplo, direito de propriedade, tanto pode ser da pessoa física quanto da jurídica. Legal? Então vamos de novo. São direitos públicos subjetivos de pessoas físicas ou jurídicas contidos em dispositivos constitucionais e, portanto, que encerram caráter normativo supremo dentro do Estado, tendo como finalidade limitar o exercício do poder estatal em face da liberdade individual. Olha só, os direitos e garantias fundamentais são prerrogativas necessárias à existência humana com dignidade. Veja, o tema é direitos fundamentais. Quando a gente pensa em algo fundamental, é algo que não pode ser retirado, é algo essencial, é algo que não pode faltar, é algo imprescindível. Os direitos fundamentais, na visão do professor José Afonso da Silva, eles são fundamentais por quê? Porque sem eles o ser humano não vive, não convive e não sobrevive. Veja, nós estamos falando de direitos que não podem ser retirados. Por exemplo, quando a gente pega o artigo 5º, caput, ele diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança
e a propriedade. Veja, no caput do artigo 5º, nós encontramos as bases, os pilares de todos os direitos fundamentais. Quais são? Vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Perceba, o direito à vida, segundo o professor Alexandre de Moraes, é o pressuposto de existência e exercício dos demais direitos. Como assim? Sem o direito à vida, não faz sentido a gente pensar em direito à liberdade ou mesmo à propriedade. O direito à vida é o mais fundamental de todos. Perceba que o professor José Afonso, ao dizer que os direitos fundamentais são fundamentais porque sem ele o homem não vive, não convive e nem sobrevive, perceba que tirando o direito à vida, sobra o quê? O direito à vida é o mais fundamental de todos os direitos. Então, os direitos fundamentais, eles, segundo alguma parte da doutrina, os direitos fundamentais, eles têm como fonte primária a dignidade da pessoa humana. E a dignidade da pessoa humana é um valor fundamental, um princípio fundamental da nossa Constituição, está no artigo 1º, inciso 3º da nossa Constituição. A dignidade da pessoa humana é o valor fonte do qual decorrem os direitos fundamentais. A doutrina diz que os direitos fundamentais, eles podem ser fundamentados na dignidade da pessoa humana. E a dignidade da pessoa humana diz que todos os seres humanos tem que ter respeitado e assegurado um mínimo de direitos para que se possa conviver, para que se possa viver com dignidade. Então veja que estamos tratando de direitos que são imprescindíveis à vivência, à convivência e à sobrevivência. Vamos agora analisar algumas questões importantes dentro dessa teoria geral. Vamos analisar, logo de plano, a questão da distinção entre direitos e garantias, porque veja, o título 2 da nossa Constituição, que vai do artigo 5º até o artigo 17, o título 2 cuida dos chamados direitos e garantias fundamentais. Então, é importante destacar que parcela da doutrina faz a distinção entre direitos e garantias. Rui Barbosa também fazia essa diferenciação. E segundo a doutrina do grande jurista baiano, ele dizia que direitos eram disposições declaratórias que asseguravam bens e vantagens em favor do indivíduo. Já as garantias eram disposições assecuratórias, vale dizer, meios pelos quais se protegem direitos. Então veja, na doutrina há a diferenciação, a distinção entre direitos e garantias. É verdade que muitas vezes há uma simultaneidade entre direito e garantia. Há, em alguns casos, uma garantia que também é um direito. Por exemplo, se nós pensarmos no habeas corpus, o habeas corpus é uma garantia específica da liberdade de locomoção. Porém, a pessoa que tem a sua liberdade de locomoção lesada ou ameaçada, ela tem o direito de impetrar essa garantia. Então, poderíamos dizer, por exemplo, que o habeas corpus é um direito garantia ou uma garantia direito. Mas o fato é que há na doutrina essa distinção entre direito e garantia. Qual é a principal diferença? Direito são os bens ou vantagens declarados em favor do indivíduo. Então, podemos dizer que os direitos têm conteúdo declaratório. Direito é aquilo que a Constituição declara em favor do indivíduo. Por exemplo, o artigo 5º, inciso 15, declara que nós temos o direito à liberdade de locomoção. O que está escrito no artigo 5º, 15? É livre a locomoção no território nacional, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, em tempo de paz, nele entrar, permanecer ou dele sair com os seus bens. Perceba que o artigo 5º, 15 declara em favor do indivíduo a liberdade de locomoção. Então, os direitos têm conteúdo declaratório. Já as garantias têm conteúdo
assecuratório. Por quê? As garantias são meios pelos quais se defendem os direitos. As garantias são utilizadas para proteger os direitos. Por exemplo, nós já vimos que a liberdade de locomoção é um direito, ele está declarado. E se essa liberdade de locomoção for violada ou ameaçada, por exemplo, nós temos uma garantia específica que protege a liberdade de locomoção, que é o habeas corpus. Está previsto no artigo 5º, inciso 68 do texto constitucional. Legal? Vamos fazer uma notinha sobre isso? Então, olha só. Aqui nós temos, então, que direitos possuem conteúdo declaratório. Os direitos possuem conteúdo declaratório. Legal. Então, os direitos poderiam ser vistos como bens ou vantagens declarados em favor do indivíduo. Legal. Por exemplo, o artigo 5º, 15, segundo o qual nós temos a liberdade de locomoção, liberdade ambulatorial. Legal. Agora, as garantias, por sua vez, são o quê? São os meios ou instrumentos utilizados para defender os direitos. Ora, enquanto que os direitos declaram, as garantias possuem conteúdo assecuratório. Então, nós vamos dizer que direito declara, direito, aqui, direito declara, direito tem conteúdo declaratório, ao passo que as garantias têm conteúdo assecuratório. Então, direito, conteúdo declaratório, já as garantias têm conteúdo assecuratório. Por exemplo, o artigo 5º, inciso 61, diz: ninguém será preso. Isso é uma garantia geral da liberdade de locomoção. E o artigo 5º, 68, conceder-se habeas corpus, sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer, violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. É o que diz o 568. Então, perceba que nós temos aqui, então, o direito com conteúdo declaratório e a garantia com conteúdo assecuratório. Aqui é importante destacar, volta e meia aparece na prova, a posição do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho. O professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, ele diz que existem 3 espécies de garantias. Três espécies de garantias. Na visão do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, as garantias elas podem ser garantias limite, garantias institucionais e garantias instrumentais. Então, na visão dele, nós temos 3 espécies de garantias. As garantias limite, as garantias institucionais
e as garantias instrumentais. As garantias limite, elas servem para quê? Para prevenir violação aos direitos. Veja que não vai fugir da ideia de que garantia protege direito. Aos direitos. Por exemplo, opa, passou aqui. Por exemplo, a Constituição, em regra, a Constituição, por exemplo, no artigo 5º, 22, assegura o direito de propriedade. Assegura o direito de propriedade. E, como forma de garantir esse direito de propriedade, em regra, não pode haver o confisco da propriedade. Por exemplo, os tributos não podem ter caráter confiscatório. Por quê? Porque isso seria uma forma de quê? De violar o direito de propriedade. A gente acabou de ver aqui, por exemplo, ó, o artigo 5º, 61 diz: ninguém será preso. Isso aqui visa prevenir o quê? Violação à liberdade de locomoção. Além das garantias limite, nós temos as garantias institucionais. Nesse caso, nós temos o que aqui? Nós temos um sistema de proteção dos direitos fundamentais. Como assim um sistema de proteção? Aqui nós temos, por exemplo, o Poder Judiciário, o próprio Poder Judiciário, a Defensoria Pública, que é um meio de efetivação, por exemplo, do direito de acesso ao Poder Judiciário. E, por fim, nós temos as garantias instrumentais. As garantias instrumentais, elas visam exatamente defender direitos específicos. É exatamente nessa área que nós estudamos as chamadas ações constitucionais, ou também chamados de remédios constitucionais. Os remédios constitucionais, por exemplo, o habeas corpus, o habeas data, o mandado de segurança, o mandado de junção e aí vai. Então aqui nós temos, né, as garantias. Perceba, essa diferenciação entre direitos e garantias, né, volta e meia ela é explorada na prova. Joga aqui na tela comigo de novo, deixa eu terminar de fazer um comentário aqui. Olha só. Então aqui nós temos a diferenciação entre direitos e garantias, e eu disse para você que essa diferenciação, né, alguns autores dizem que em um mesmo dispositivo eu encontro o direito e também a garantia. Mas o fato é que é fundamental destacar o direito como disposição declaratória, a garantia como disposição assecuratória, isso já foi explorado em prova, e a teoria do professor Manuel Gonçalves, que diferencia, que traz essas três espécies de garantias. Beleza? Vamos agora, joga aqui comigo. Agora a gente vai procurar analisar objetivamente as principais terminologias adotadas no estudo da temática dos direitos fundamentais. Por quê? Há autores que usam o termo, por exemplo, liberdades fundamentais, outros chamam de liberdades públicas, outros de direitos subjetivos, outros chamam de direitos públicos subjetivos, de direitos individuais, enfim. Dentro desse estudo dos direitos fundamentais existem diversas denominações, diversas nomenclaturas que são utilizadas. Nós vamos aqui dar preferência para aquela que é adotada na própria Constituição Federal, que é direitos e garantias fundamentais. Mas de forma objetiva, vamos fazer uma distinção entre direitos do homem, direitos humanos e direitos fundamentais. Legal? Vamos lá? Joga aqui comigo. Olha só, quando se utiliza a expressão direitos humanos, direitos do homem, perdão, é aquela que tem sentido mais amplo.
Os direitos do homem são direitos de todos os seres humanos. Aqui, a condição de pessoa é o único requisito para ser titular de direitos humanos. Aqui nós temos, então, a ideia de universalidade. Essa ideia dos direitos do homem decorre do direito natural, ou seja, o simples fato de ser um ser humano, naturalmente já decorre diversos direitos que devem ser assegurados. Por exemplo, o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à integridade, enfim, são direitos do homem no sentido mais amplo da palavra. Veja que basta, né? Por que são chamados de naturais? Porque não precisam sequer estar positivados. Esses direitos decorrem da própria condição de ser humano. Ser humano é o único requisito para a titularidade de direitos do homem. A expressão direitos humanos, por sua vez, ela se refere aos direitos do homem. Veja que ela vai partir do mesmo ponto. Direitos do homem previstos em documentos internacionais. Então veja, quando eu pego o direito à vida e lanço, por exemplo, no Pacto de São José da Costa Rica, se eu pego o direito à vida e lanço no Pacto de São José da Costa Rica, o direito à vida, que é visto como um direito do homem, passa agora a ser estudado sob a ótica de direitos humanos. Direitos humanos são aqueles positivados em documentos internacionais, em tratados internacionais, em convenções internacionais, em resoluções internacionais, enfim. Por fim, direitos fundamentais, vamos partir também do mesmo ponto, são direitos do homem previstos no ordenamento interno, previstos no ordenamento jurídico interno. Via de regra, esses direitos humanos, esses direitos fundamentais estão onde? Na própria Constituição Federal. Mas os autores também dizem que eles podem estar previstos em leis. Há, na doutrina, a distinção entre duas espécies de direitos fundamentais. Os direitos fundamentais formais e os direitos fundamentais materiais. Os direitos fundamentais formais são exatamente aqueles previstos na própria Constituição Federal. Os direitos fundamentais materiais são aqueles que estão previstos fora da Constituição. Veja que eu tenho direitos fundamentais na Constituição e fora da Constituição. Essa constatação nos leva aqui, ao item 3.1, segundo o qual nós temos uma enumeração aberta de direitos fundamentais. Veja, quando a gente pega o artigo 5º, parágrafo 2º do texto constitucional, ele diz que os direitos fundamentais previstos na Constituição não excluem outros decorrentes dos princípios ou dos tratados internacionais. Então aqui nós vamos dizer que eu tenho direitos fundamentais na Constituição e fora da Constituição. Fora da Constituição, por exemplo,
nos tratados internacionais de direitos humanos. Sobre tratados internacionais de direitos humanos, aí eu quero fazer um comentário objetivo acerca do artigo 5º, parágrafos 2º e 3º. Fica atento, esse tema é muito importante e muito cobrado na prova. Olha só, falou de tratados internacionais, nós precisamos distinguir esse tratado em duas espécies. Nós temos que colocar de um lado os tratados internacionais sobre direitos humanos e os tratados internacionais que não cuidam de direitos humanos. É muito cobrado na prova o quê? A questão da hierarquia dos tratados. Detalhe, segundo o Supremo, tratados internacionais que não cuidem, veja, não cuidem de direitos humanos, têm hierarquia de lei. Então, o Supremo entende que tratados internacionais que não cuidem de direitos humanos têm hierarquia de lei. Já os tratados internacionais que cuidem de direitos humanos, nós temos duas ideias. O artigo 5º, parágrafo 3º, artigo 5º, parágrafo 3º, diz o quê? Que tratado internacional de direitos humanos que tenha sido aprovado no procedimento de emenda à Constituição, esse tratado vai ter equivalência de emenda à Constituição. Já o Supremo Tribunal Federal diz assim: tratados internacionais de direitos humanos que não tenham sido aprovados naquele procedimento, os demais tratados internacionais de direitos humanos têm hierarquia intermediária, que o Supremo chama de supralegal. Então, fica atento com isso aqui. Falou de tratados internacionais de direitos humanos, ele pode ter hierarquia supralegal ou hierarquia de emenda à Constituição. O que é que vai diferenciar, como eu vou saber se o tratado vai ter hierarquia de emenda ou supralegal? A forma pela qual ele tenha sido aprovado. Veja, a prova pode nos perguntar qual é a hierarquia dos tratados internacionais. Primeiro, nós temos que distinguir entre tratados de direitos humanos daqueles que não cuidem de direitos humanos. Segundo o Supremo, se o tratado internacional não cuidar de direitos humanos, ele tem hierarquia de lei. Se ele cuidar de direitos humanos, aí ele pode ter hierarquia acima da lei, mas abaixo da Constituição, é a hierarquia supralegal, ou ainda equivalência de emenda constitucional. Veja, um tratado internacional de direitos humanos que seja aprovado pelo mesmo procedimento especial aplicável às emendas, ele vai ter hierarquia de emenda. Detalhe, como é que se aprova uma proposta de emenda à Constituição? A proposta tem que passar 2 vezes na Câmara, 2 vezes no Senado e em cada turno de votação precisa de 3/5 de cada casa. Então, um tratado internacional de direitos humanos, para que tenha equivalência de emenda à Constituição, ele tem que passar por 2 turnos de votação na Câmara, 2 turnos de votação no Senado e em cada turno ele precisa de, no mínimo, 3/5 dos votos. Veja que se o Tratado de Direitos Humanos for aprovado no Congresso pelo mesmo procedimento das emendas, ele vai ter o quê? Equivalência de emenda. Vale destacar que o artigo 5º, parágrafo 3º foi inserido na Constituição pela emenda 45 de 2004. Então, essa possibilidade na Constituição de Tratado Internacional de Direitos Humanos ter equivalência de emenda, isso surgiu após
a emenda 45 de 2004. E os tratados aprovados antes dessa data, aprovados por maioria simples? Segundo o Supremo, os tratados internacionais de direitos humanos, no mínimo, vão ter hierarquia supralegal. O que é isso? Acima da lei, mas abaixo da Constituição. Legal? Tudo bem? Na próxima aula continuamos. Um grande abraço.